Obrigada, Lu, obrigada, Mafrida, obrigada, Yolex, mais uma vez juntos aqui, hoje para um café, né? Nosso café costuma ser mais light do que a aula, né? Costuma ser mais um bate-papo, sem uso de slides, né? Que a gente possa, para que todos possam se colocar. Então, muito Pegar o meu bem-vindo caderno. à nossa mesa, ao nosso bar, ao nosso café, à nossa sala, né, de estar. Eu ia passar um vídeo para vocês, mas eu acho que a gente vai conversar sobre o tema do vídeo. Diz muito respeito a mim, e acho que é por isso, acho não, com certeza, por isso que eu acabei escolhendo esse tema para trazer e ver o que vocês gostariam de falar sobre eles. É sobre 23, ciclos de vida. ciclos de vida. Ciclos de vida. Depois a gente pode pôr aqui no bate-papo um link do, de um vídeo passar, mas como ele tem uns 5, 6 minutos, é melhor que depois cada um assista e pense e repense. Ágil. E aí, o negócio é esse. Primeiro, eu queria saber de vocês, o que é um ciclo de vida? É um ciclo de vida. Período, né? Concepção, vida, tal, e morte. É um momento. Tem o ciclo da infância, o ciclo da adolescência, da vida adulta. Então, vocês de cara estão falando que o ciclo ele é ditado por uma faixa etária, por um período de tempo e espaço, é isso. Vamos tentar levantar a mão, mesmo que não seja a mãozinha virtual, porque a gente ainda está em 19 aqui, para eu poder chamar vocês para todo mundo se ouvir. Marli, abre o som. Uau, que a gente faz aniversário, vamos começar um novo ciclo, uma nova data, um novo aniversário. Sim, isso é verdadeiro, sim, confere. Quem mais? Levanta a mão. Quem estava falando? Vitalina, vamos lá, querida. Então, eu acho que o ciclo realmente tem a ver um pouco com o período que a gente vive. Então, como a Miriam falou, da adolescência, quando a gente é criança, porque a gente tem ideias diferentes e é um período em que a gente vai amadurecendo o jeito de ser. Então, eu acho que tem a ver com a idade também. Tá, então a gente está aqui, a gente está até fazendo hoje uma antecipação de um próximo tema que nós vamos trabalhar, que serão os setênios, né, Lu? A gente já tem aí já tá para o próximo encontro nosso de aula mesmo. Mas hoje, olha, vocês estão respondendo super bem dentro daquilo que eu até gostaria mesmo que você respondesse. Liana, você levantou a mão, você quer abrir o som e falar, querida? Tá sem som você. Não? Eu não consigo pedir para você abrir. Enquanto isso, alguém quer tentar mais? A Liana abriu. Fala, querida. Eu acho que é de 7 anos, muda o ciclo de vida da gente. Isso é da aula que a gente vai falar no próximo encontro, que é dos setênios, de acordo com a antroposofia. Mas hoje eu queria antecipar a gente dentro dessa questão do que são. Então, a gente tem. Vocês estão num consenso de que ciclo é algo a ver, então, com a etapa relativa à idade da gente, é isso? Alguém que tem outra opinião? Bom, vocês mudaram o ciclo de vida da gente, porque é preocupada, não é verdade? Ou não? O que mudou, Liana? Não sei, a gente sempre pensa, vamos entrar na palestra, vamos entrar nisso. Está mudado o meu ciclo está mudado. Não é? Agora tem horário, foi vocês que mudaram. Então, você está associando agora ciclo a alguma rotina? Isso, uma rotina que agora da gente. Então, estamos indo mais além. Legal. Então, a gente falou em idade e agora a gente falou em rotina. Quem mais? Cláudia, é possível você repetir a pergunta? O que são ciclos? Ok.
E aí a conclusão não, o que o pessoal falou é rotina e mudança, Idade, idade. Tá. de acordo com a idade. Que foi a primeira, aliás, que este grupo falou. Leda, abre o som e tem que abaixar sua mãozinha. Não necessariamente, eu acho que tem a ver com a idade. Por exemplo, quando a gente fala ciclo menstrual, por exemplo, né? É o quê, É um Leda? período de tempo, Período. mas não necessariamente é uma, né, uma coisa rígida em relação à idade. Ótimo. Então, a gente está começando a desvincular, né? Porque um grupo desse aqui, com essa riqueza, tá falando de idade, né? Então, de cara, vocês levaram para a idade a situação. Suane, Eu não vejo assim cada ano como um ciclo. Quando a gente faz aniversário, acho que vocês começaram a falar isso, né? Eu vejo que o pessoal parabeniza, né? Parabéns, isso aqui, um novo ciclo começa para você. Eu não vejo, para mim, cada ano é uma continuação. tá? Faz Eu não, também. eu não sinto assim, meu aniversário hoje, a partir de hoje vai ser um novo ciclo porque eu vou fazer alguma coisa diferente. Eu não sinto isso de ciclos. Legal, obrigada. Vitalina, complementa. Então, acho que o ciclo também tem a ver com a atividade. Por exemplo, eu estou trabalhando numa empresa, estou num ciclo, numa atividade dentro daquela empresa. Se eu mudo de cargo, eu começo um ciclo diferente, né? Então, acho que se eu estou estudando, quando eu estudo, faço uma faculdade, eu estou num ciclo. Quando eu vou fazer uma pós, ou coisa do tipo, acho que eu estou num ciclo diferente também. Legal. Então, agora a gente está aqui. A Cecília aplaudiu, a Cecília, né, Cecília? Temos duas Começa ao Cecílias. nascer, né? Oi, Mimi. O ciclo começa ao nascer, né? O ciclo Ao nascer, começa a nascer. Então, então a gente está falando aí de um ciclo de vida, né, Mi? é. Tá. A Não, gente já está com algumas definições aqui. Nenhuma se opõe. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. A Liana trouxe rotina associada a ciclo. Tem que ter um som aí, Mimi, fecha o som. É tu. Etapas. Diz alguma coisa para vocês? O quê? Cleuzinha? Desculpa. Eu acho assim, são etapas da minha vida mesmo. Quando eu faço uma retrospectiva da minha vida, existe um ciclo que foi muito legal, outro ciclo de aprendizagem, outro ciclo de sofrimento, outro ciclo... Para mim, isso é assim. Estamos chegando aonde na interpretação que eu trouxe para ciclos hoje. Então, veja, Poderíamos falar que é fase? A palavra fases? Podemos. Veja, quando eu trago uma ideia de discussão para a gente, de troca, e cada um de nós tem dentro daquilo que quer trazer uma interpretação sobre o tema escolhido. Então, quando eu escolhi falar de ciclos hoje, e falei que está relacionado à minha pessoa, eu trouxe a ideia de ciclos enquanto etapa, mas não nega cada coisa do que vocês falaram, fase da vida, idade, rotina. O que acontece quando a gente fecha um ciclo? O que quer dizer fechar um ciclo? Terminar alguma coisa que você começou, né? É fácil, Miriam? Não. Por quê, querida? Não é não. Porque a gente fica preso, né? A gente fica pegado em algumas coisas. Alguns são, mas nem todos. Quem mais? Quando a gente fecha um ciclo, eu já fechei vários ciclos, sabe? Para mim é aprendizado. Para mim houve um sofrimento
eu aprendi tudo e eu não quero mais viver aquilo. Foi um ciclo que eu estou fechando. Então, Agradeço. Você traz aí uma opção, né? Você não quis viver mais, então você está colocando isso, né? Eu não Aquela quero. coisa. É, É. eu não quero mais viver, então segura esse pensamento. Vitalina. Para mim, alguns ciclos já foram diferentes. Quando eles terminaram, começaram ciclos melhores, com outras oportunidades. Então, Você imaginava que iam surgir outras oportunidades melhores quando você estava saindo daquele lá? em alguns momentos, sim, era uma coisa até meio planejada, mas em outros não, foi surpresa. Lógico que teve também ciclos que não terminaram tão bem, mas na minha vida eu acho que eu tive ciclos sempre mais melhores do que piores. Legal, que bom. Enquanto a gente está falando, o exercício é ir trazendo para o pensamento a ideia de ciclos que foram vivenciados, de que forma eles terminaram. Então, voltando para a ideia da Cleo, são ciclos que é da Cleo, né? Que ela quis terminar, certo? Foi isso que você falou, Cleo? E quem que já passou por um fechamento de ciclo que não quis terminar? Quem pode levantar a mão? Ninguém? Todo mundo passou por fechamentos de ciclo? Eu já passei por ciclos que eu não queria fechar. Mas que por algum motivo, pela circunstância ou fatos adversos, fizeram com que eu fechasse. Bom, obrigada, Camila. A Cecília, que não é a Maria Cecília, que é a Cecília. Fala. Oi, então, eu não sei se cabe isso também, que nós todos vivemos um ciclo da pandemia, né? Que foi muito triste, mas fomos juntos, né? O ciclo da pandemia, todos nós, né? Que foi, então, são fenômenos, são acontecimentos, né? Que aí, graças a Deus, não sei se já fechou, está fechando. E um que eu não gostaria de sair, eu acho tão estranho isso, de ter meu filho pequeno, com 7 anos, assim, a minha menina, esse eu não queria sair nunca. Ou também, na minha idade de 18 anos, eu acho que é muito lindo ser jovem. É isso. Muito duro? Muito bom ser jovem. Muito bom ser porque jovem. Nós somos cortejadas, né? Nós somos lindas, nós somos... Depois, quando você... Não que eu queira arrumar alguém, não é isso. Não, mas Cecília, mas, continuamos lindas e cortejadas, ou não? Não, eu acho que parece que está escrito assim, casada. Assim, mas... a minha mãe brigou comigo uma vez porque eu falei isso. Ela falou, nossa, mas você... Eu era jovem, mais jovem ainda, né? Nossa, mas você não está feliz com o que você tem? Você tem uma casa, você tem um marido bom, você não tem... Eu falei, não, mãe, não é isso, você não está entendendo. Ela pegou uma conversa minha com a minha irmã e me lascou o pau. Mas é isso. É muito bom ser jovem. Interessante, muito bom. Obrigada por compartilhar. Eu que agradeço. A conversa principal nossa aqui, que eu gostaria de trazer, com toda essa base que vocês deram, é como fechar ciclos que a gente não quer fechar. Ou que a gente tem dificuldade de entender a necessidade deste fechamento. O que vocês acham? Principalmente quando a gente perde alguém, quando morre alguém, que de repente você tem que fechar um ciclo. Você está se referindo a isso também? Isso é um fechamento de ciclo, eu concordo com você. Vocês concordam com isso? Esse a gente não quer. A vivência da pessoa. Plenamente, concordo, plenamente. É a gente pode não ir tão longe, talvez, né? Se ficar mais fácil de pensar, só para amenizar um pouquinho, não que seja que a vida faça isso, mas a gente pode pensar em término de um relacionamento, não precisa pensar em passagens, podemos pensar em término de relacionamento, podemos pensar em término de trabalho, podemos pensar em mudança de casa, podemos pensar no sorvete que eu estava tomando e ele cai no chão, é um fim do ciclo com ele? Esses daí são as etapas? Não. São situações, Mimi, são situações. O que
A gente, independente de crenças que a gente tenha, espirituais ou religiosas, a gente tem algumas coisas a serem feitas, né? Esse é meu ponto de vista. Saindo desse pensamento mais espiritualizado, por que que o ser humano algum bichinho é assim? A não ser o pinguim, as araras, esses casam para sempre. Mas a gente tem, quem tem filho, ou quem tem afilhado, quem tem sobrinho, esse apego ao outro, esse apego ao algo, esse apego. Como é que funciona isso para vocês? Eu sou apegada, viu? Esses são ciclos difíceis de fechar para mim. Por exemplo, filho que sai de casa, ou filho que casa, ou vai morar sozinho. Relacionamentos também, né? Eu tive um namorado que foi meu noivo por 6 anos. Esse foi muito difícil de fechar, mas tinha que fechar. E eu que fechei, mas sofri. Mas vieram coisas novas. Com esse meu marido, casei em 3 meses. Depois? Não, depois de 1 ano eu namorei uma outra pessoa, depois conheci meu marido, que já trabalhava comigo. Em 3 meses nós casamos, vamos fazer 44 anos de casado agora em dezembro. Tá vendo? Muito bom. Mas foi difícil fechar aquele ciclo, porque foram dos 16 aos 22 anos, assim, bem no período, né, vamos dizer, mais legal da vida da gente, sonhador, né? Do que a gente tem medo, pessoal? Fala, de não Cleuzinha. conseguir seguir. Acho que do que está por vir, né? Do que está por vir ou o que a gente está deixando ir? Do que a gente está deixando ir e o que está por vir. Por exemplo, você não quer tocar nesse assunto, mas eu vou tocar. Que você não quer falar de finitude, né? Quando eu perdi meu marido... Pode falar. Ah, então tá. Quando eu perdi meu marido, eu demorei muito para entrar para sentir esse luto, e era necessário sentir. E daí porque eu tive um monte de problemas e que não vem ao caso, e eu não vivi o luto. Aí quando foi a missa de 1 ano, a gente é católico, então todo mundo queria ir na missa. Eu falei, não, eu vou sozinha. Daí eu tirei a aliança, né, e entreguei para Deus, sabe? Eu falei, estou terminando o meu ciclo, você me deu um homem para eu cuidar. Eu fiz de tudo, talvez eu não tenha sido a melhor, mas eu fiz tudo que eu podia. Então eu estou entregando para você. Não entreguei a aliança, não deixei a aliança lá. Depois eu fiz outra coisa com a aliança, mas eu tirei a aliança do dedo, porque todo mundo falava, você é viúva e tá com a aliança no dedo ainda. Porque o ciclo não tinha fechado. Eu tinha que viver ainda aquele luto, sabe? Que foi muito duro de viver. E na hora que eu tirei a aliança do dedo, eu parti para um outro ciclo. Eu falei, encerra-se hoje. Encerra-se os problemas, encerra-se o amor, encerra-se todo o meu sofrimento, sabe? Foi isso que eu senti na hora. Vocês estão vendo qual é a determinação que precisa para... Isso tem a ver com idade, Cléo? Não, tem que ver com coragem, eu acho. Eu fiz a mesma coisa que você quando eu tinha 31 anos. Então... 30 ao 31. Encerrei um ciclo do meu casamento. Porque fiquei viúva. Sim. E vocês, então, começaram falando de ciclo relacionado à idade. Tá vendo que, bom, a gente pode tirar a questão da idade quando é em relação a um ciclo que tem que acontecer. É diferente da história que a gente tinha conversado dos setênios no próximo encontro. É diferente. Aquilo lá é uma teoria. Vocês vão ver que ela tem um embasamento, que ela nos ajuda a encontrar fases do nosso desenvolvimento humano, onde coisas acontecem ou supostamente deviam acontecer para formar o nosso eu, como tem que formar. Aqui é uma coisa diferente dessa teoria. Então, são esses ciclos da vida que a gente tem que viver. Agora, o ser humano foi ensinado a ser o quê? Apegado. Doutora Cláudia. Oi, Betinha. Então, a senhora perguntou que medo, né? Sobre medo. Eu tenho muito medo de perdas. Eu também. Por quê, Betinha? A gente somos o quê? Apegados às Eu não ouvi o que ela falou. Temos medos de perdas. Eu tenho medo, por exemplo, eu estou casada há 51 anos.
Aí eu fico assim pensando, igual quando eu perdi minha mãe. Então a gente custa entender. Quem que tem uma dica sobre o dia a dia para viver o ciclo? Para que amenize essa sensação da Betinha de perda do futuro, por mais eminente que possa ser. Quem pode? Mas também assim. Eu acho que viver o presente, né? Que é difícil, Exato. mas é viver o Viver o presente. agora, é isso aí. Dá para entender isso, Betinha? Viver o hoje intensamente? Então, mas assim, eu falo assim, né? Eu convivi pouco com meu pai, porque quando eu nasci, meu pai já era velho e já era avô. Então, convivemos pouco. Eu venho de uma família grande, mas eu falo assim, por exemplo, a perda da minha mãe. Aí, a minha irmã aceitou melhor. A minha irmã falou, Beth, vamos agradecer, Betinha, o quanto que ela viveu conosco. É isso. Isso é encarar um ciclo, Betinha. E todos nós, e eu falo e eu me escuto também, né? Mas Irmã, algum comentário sobre tudo isso? Espera um minuto, Betinha, querida. Fala, Cecília. Acredito que a gente tenha que mudar o verbo, né? Tem um verbo que apareceu aqui com muita frequência, que é perder. Né? Perdi a mãe, perdi o emprego, perdi o filho, perdas. Né? Então, eu penso sempre que, por exemplo, a Suane falou, eu acho que é um dia depois do outro. Dentro do dia tem um ciclo. Não é? Tem manhã, tem dia e tem noite. Então, um ciclo aí. Tem sol, lua, é um ciclo. Alguém falou do processo menstrual, são tantas luas, é um ciclo. Então, vivências, não é? Então, quando nós focamos muito no que eu perdi, mas será que eu perdi ou eu vivi? Eu vivi com uma pessoa, no caso da Miriam, que falou do noivo, sei lá o que aconteceu, mas foi um tempo de vivência de 6 anos com alguém que, num dado momento, a gente olha para aquilo e diz, agora não me faz mais sentido. Acabou o sentido. Além do que não falar aquela história, não deu certo enquanto durou. Né? Se passou do tempo de terminar o ciclo, aí está um dos motivos que está esse papo aqui hoje. Foram 3 anos bons e 5 horrorosos. O que você faz? Por que é que você ficou ali? Né, Cecília? Por que você fica dela? Caiu? Caiu, né? Não, tá aqui, tô te vendo. Não é isso? Por que é que você ficou insistindo na vivência de um ciclo até ele se tornar algo negativo para a vida, né? Então, quais são os segredos que vocês têm para terminar ciclos? Alguém tem? Pessoais, né? Cada um encontra o seu rumo, as fases dessa despedida. O que eu vivi de bom? O que eu aprendi? Fala, Silvia. É o que a Cléo trouxe isso, né? A questão de aprendizagem. Tem algumas coisas que eu tenho que aprender a conviver com aquilo que eu não posso mudar. Simples. Me despediu do emprego? Ok, não posso mudar isso. O patrão lá resolveu que eu não era mais necessária para o trabalho e tchau. Problema dele que me perdeu, né? Sim, ele mudou, teve lá as suas razões.
eu olho para o meu relacionamento com meu marido, com meu namorado, com sei lá quem, e digo, olha, foi bom enquanto durou, né? Eu tenho horror daquela fala lá do casamento até que a morte os separe. Eu prefiro que seja eterno enquanto dure, né? Poeta, poetinha, né? Porque a morte é além de alguém que morre fisicamente, né? Às vezes morreram outras coisas, né? Então, o respeito, a parceria, o bem-estar, não é? O diálogo, isso são mortes, foram morrendo coisas e você faz uma opção. Ao mesmo tempo, a Vitalina trouxe algo muito importante, que é quando algo muda, eu abrir para ver o que é que aparece ali no horizonte. Normalmente, você não fica sem a Deus dará, né? Eu fiz um processo que eu quero dividir aqui com vocês e queria que vocês imaginassem agora. Todo mundo imagina, fecha o olho rapidinho, imagina aqui à sua frente o seu sonho. O sonho que vocês quiserem, ele pode ser alguém, algo, comida, matéria, pessoa. Mas pensa nesse sonho, pensa num aroma, pensa numa textura, o aroma pode ser um perfume. Pensa num contexto desse sonho que está bem à sua frente. Observou, está aqui, agora respira fundo e vira de costas para este sonho. Vire-se de costas para este sonho. Ele está atrás de você. Agora, abra os olhos e veja o que é que está do outro lado e à sua volta. E qual é a sensação de ter um sonho, virar de costas para ele? Alguém pode tentar falar o que sentiu? Depois eu conto o que eu senti quando eu fiz isso comigo. A gente sente que ele fica inacessível, porque você está de costas, você não está vendo, não está pensando, não está sonhando com aquilo. Para mim, dá essa sensação, que o sonho fica inacessível. Você tem que virar para ele e seguir sonhando. Seguir sonhando? Outra coisa. Você tem que virar de volta para ele? Então, segura essa resposta. Quem mais? Uhum. Eu fiquei desapontada, que eu já estava lá com a minha casa na praia, já ia dar uns mergulhos, já estava toda feliz. Você manda eu virar de costa, você me desapontou. Eu te desapontei? Será que fui eu? Claro, você mandou virar de costa, mas eu vou perseguir outros sonhos. Quem mais? Mais alguém quer compartilhar o que sentiu? Eu pensei, eu já volto para esse sonho, porque eu virei, mas era um sonho que eu quero muito, então, eu já volto. Tá. Eu vou falar de mim. Quando eu imaginei o sonho, eu imaginei alguém na época. E aí, quando me pediu para virar de costas, eu falei, não. Eu relutei e é como se faltasse ar para eu virar de costas para esse sonho, mas a ordem era vire de costas para esse sonho. E a hora que eu viro de costas e que eu faço movimento muito devagar, porque me dói fazer isso, mas a hora que eu viro, eu ganho uma visão 180 graus de muita perspectiva à minha frente. Dá para entender o que é, nesse caso? É um sonho, mas talvez isso é individual. Pode ser que vocês vão virar, vão caminhar e depois vocês façam o movimento, mas o exercício de desapego e abertura de novas possibilidades, quando me faltou o ar, quando eu virei de costas,
Mas eu entendi que era necessário eu virar de costas para enxergar o resto. O resto não, o resto ficou aqui. Ficou só naquele pedacinho, mas para cá eu tinha toda essa possibilidade de um mundo à frente para eu ir atrás. Dá para entender por aí o que é passar de ciclo, mesmo que a gente não queira? Dá medos? Dá medo. Dá raiva? Dá angústia? Ou não? Ou dá alívio, quando eu percebo que eu tenho possibilidade de ir adiante. Tudo depende de como eu relaciono tudo isso. Faz sentido para vocês? Sim. Melhora um pouco, Marlizinha, eu ter pedido para mudar de virar de costas? Com certeza, porque atrás é um ângulo de 30, 40 graus, e aqui mais de 180. Eu posso ter novas possibilidades, É isso. novos olhares, novas metas. Eu Obrigada tô... por abrir a nossa cabecinha. Eu estou abrindo a minha também. Obrigada, você é demais. Seria assim, abrir para sonhar outros sonhos, né? Se aquele. É mais do que sonhar, Sônia, é viver. É mais do que sonhar. É você, a partir dessa necessidade de mudança de ciclo, é eu me organizar com as ferramentas que eu tenho possíveis, que dependem de mim, e se não dependem, ver o que eu posso fazer para lidar com essa limitação e me organizar diariamente. E aí a gente volta em um tanto de conversas que a gente já teve lá atrás. Escrever a escrita do que você quer fazer, se organizar no sentido dos seus pensamentos, das afirmações positivas, do autoconhecimento, de tudo que a gente vem falando esse ano todo, né? Que possibilita que esses ciclos se cumpram, e se cumpram, e se cumpram, independente da idade. A idade, a vida útil, vamos dizer, chamada útil, que eu acho estranho, na Terra, é uma questão que não cabe a nós, né? Mas e aí o que a gente faz nesse tempo aqui é... Você pegou fundo. Ei, todo mundo quieto. Fala alguém, fala todo mundo ao mesmo tempo, pelo amor de Deus. Reflexivos. Reflexivos, reflexivos. É. Certo, gente? O link que eu vou passar para vocês é do... Cadê? É do Tadashi. É do Tadashi. Eu gostei. E ele traz aqui uns 5 minutinhos. Eu vou pôr aqui no... Peraí, deixa eu pegar ele aqui para botar no chat. Chat. Esse link aí, tá? Tá no chat para vocês assistirem esse vídeo. Porque a gente tem que se programar com isso. É como a Cecília falou, às vezes a gente acorda achando que a tal rotina, como vocês falaram, olhando tudo, vai acontecer igual todas as segundas-feiras, vão ser igual todas as terças-feiras, vão ser iguais. E de repente, não. De repente sua vida muda 100% naquele momento que algo aconteceu, independente do quê. Não estou falando só coisa ruim. Muito pelo contrário, estou falando mudanças. E é importante a gente ter esse foco, mudar, porque medo, a gente já viu que medo é paralisante. Medo, ele deixa a gente estagnado. A rotina pode virar o quê? Zona de conforto, que é entre aspas. E pode virar procrastinação, que a gente também já falou. Certo? Fala, gente, eu sei, eu não gosto de falar sozinha. Café, não é aula. Certo, Claudinha, é isso mesmo. O que vocês estão sentindo? Qual é o sentimento que está batendo em uma palavra? Reflexão.
E a gente tem que se Eu conhecer mais a pensante. cada dia, né? Tem que o É uma quê? reconstrução diária, né? Se conhecer mais a cada dia. Você fala, não, mas ontem estava acomodado. Não, hoje é novo dia, novas perspectivas, novos sonhos, novos... Senão a gente acho que para no tempo, né? Para no mesmo dia, né? Deixa eu ligar a luz aqui, peraí. Voltei. Por assim eu ponho um filme, né? Ainda temos 15 minutos. Querem um filme? A Liana falou uma coisa, não é? Hum. Que é a ideia de que entra algo na sua vida e que traz perspectivas, não é? Quando ela diz do horário, de entrar em algo, de abrir contatos, e que, então, a leitura é, antes disso, eu não estava ativa na minha vida, né? Porque quem resolve entrar, é lógico que existe aqui a plataforma que oferece a possibilidade. Quantas pessoas, por exemplo, não é, que não atendem o convite, não é? Não atendem, ou não vêm, ou sei lá. Mas algumas pessoas mudam a chave. Eu percebo sempre, para mim, nessa perspectiva. É quando você dá uma volta na chave, né? E olha de uma forma diferente para aquilo. Então, quando por exemplo, a Luciana perguntou, dá para fazer yoga às 10 horas da manhã? Não, não dá. Não é? Não dá. Eu não vou falar, olha, dá para eu fazer quarta-feira às 10 horas da manhã. Não, existe eu tenho uma agenda que não me permite fazer yoga às 10 horas da manhã de uma quarta-feira. Mas talvez se for às 16, às 17, às 18, talvez eu possa. Mas isso me faz ficar conectado com os processos, né? E é uma escolha, né? É uma escolha. A gente está escolhendo o tempo todo. Parece que não, mas a gente está, né? O não escolher é uma das grandes escolhas também que a gente faz, né? O decidir não fazer é uma grande escolha. Então, é bem interessante esse ciclo de vida, né? Esse ciclo de vida e dentro de cada momentinho vários ciclos, né? Eu tinha um professor, ele falava assim, ó, nós entramos 9 horas da manhã. Para vocês chegarem aqui às 9, vocês já fizeram no mínimo 10 escolhas. É verdade. Você levantou da cama, você foi no banheiro, você escovou o dente ou não, tomou banho ou não, tomou café ou não. Que roupa eu vou pôr, verde, amarela, vermelho. Então, e vocês todos já ouviram falar, tanto aqui quanto em outro lugar, sobre sair do piloto automático para fazer essas escolhas. E aí perceber, de fato, cada ação que está sendo feita. Quando a gente percebe cada ação que está sendo feita, talvez a gente entenda que é hora de encerrar o ciclo. Porque será que eu estou me auto-sabotando? Será que não estou me escolhendo? Será que eu estou indo pela zona de conforto, que eu estava habituada há tantos anos? Então, são questões que têm que ser feitas a cada situação. Uma vez uma paciente perguntou, mas cansa, né? Gasta uma energia ficar pensando nesse tempo todo que você fala. Gasta energia, não. Você vive a vida, né? Você realmente, de fato, valoriza esses pedaços todos da vida, né? É interessante, é bem interessante. Certo? Irene, tá rindo, Irene. Tá me ouvindo? Tô. Eu acho assim, na minha vida tem 2 ciclos. Antes de conhecer esse grupo e depois de ter conhecido esse grupo.
Porque eu amo, eu não falo quase nada, mas muitas coisas das que as meninas falam já me toca que é aquilo que eu quero mesmo transmitir para vocês. Porque para mim foi muito, muito importante. E eu, assim, quando a Cecília coloca uma nota que vai ter a tal convite, eu já coloco no meu celular já o alarme para chegar naquela hora, sabe? Porque isso me faz muito bem para minha alma. E a Irene começou estudando inglês, né, Irene? Aham. Continuo. Desde os 18 até os 74 anos ainda não sei falar inglês. Mas eu sou teimosa. É um belo ciclo isso, sabe sim. Você que não foi. Ela já ficou fora um tempão, aposto que usou inglês na Austrália. Não vem com história. Não vem Mas com... ou eu amo muito o português, né? Porque eu não consigo falar assim espontaneamente. Entendo muitas coisas, mas para falar. Então, tudo isso, assim, esse ainda está faltando um autoconhecimento para mim, sabe? Mais confiança. Ah, Então, não é conhecimento, é confiança. Confiança, falar, bater as caras, né? Então, eu também tenho muito assim, vontade de participar, falar, mas eu sou muito retida, eu tenho aquele sintoma de pânico, sabe? Na hora de falar, eu não falo aquilo que eu quero. Então, não faz mal, fala qualquer coisa. Então é isso. Eu até anoto as coisas, assim, o que me vem na cabeça, eu vou anotando tudo. Depois, uma noite, eu pego tudo que eu escrevi e eu fico lembrando todas as coisas que nós conversamos aqui. A Irene passa limpo, né, Irene? Você passa limpo. Eu passo. É isso aí. Olha o meu caderno, olha o tamanho dela. Olha lá, muito bom. Xavier, quer falar com a gente um pouquinho, Xavier? Deixa eu fechar. É assim, vou pegar pelo início, Cláudia, da forma que você colocou, né? Quando a gente fala ou ouve ciclo, isso já nos remete à vida. E aí eu vou pegar um gancho seu e dizer assim, esse ciclo, essa vida, é um processo. E nesse processo, nós temos etapas. Uhum. Então, desde o nosso conceber até o nosso nascimento, até a nossa partida para uma outra dimensão, nós vamos passar por várias etapas. E uma das coisas que efetivamente eu penso que nos incomoda muito é quando nós estamos muito apegados às questões materiais. Perfeito. Todo apego material, ele nos oprime, ele nos fecha, ele impede que nós possamos usar as nossas criatividades nessas etapas, que nós vamos ter que passar. Olha o que o Xavier está falando, que é importante, a criatividade, né? É pôr na ação aquilo tudo que a gente tem aqui dentro, né, Xavier? Exatamente. Né? O Xavier está falando algo que meu filho falou. Falei com meu filho que meu filho está passando uns dias aqui até domingo, que ele vai embora para a Índia. E aí ele estava falando dos ciclos. Aí ele vem, né? Obviamente é desapegado totalmente do material e é só espiritual. Então ele fala, mãe, é tão simples isso tudo. E veja, é uma questão do que você vive e acredita para o seu bem-estar, né? Eu estava falando com ele de foco, ele falou também, tudo, óbvio que para ele tudo cai no espiritual, né? Cai nessa questão, mas se a gente for mais a fundo disso tudo, é o que o Xavier está falando. Como que eu me desapego de pessoas, de coisas, de momentos, de situações? Olhando aqui dentro, né? Olhando nesse vãozinho que tem aqui no meio da gente e entendendo para onde a gente tem que ir, certo? Eu tenho uma saudade enorme da minha avó, Alexandrina Polachuda, italiana, de 130 quilos, que ela vivia dizendo assim para os seus netos e seus sobrinhos, né? Procure aproveitar tudo que ocorra na sua vida. Tire ensinamentos de tudo que está acontecendo da sua vida. Porque quando você
tira ensinamentos, você vai ter a oportunidade de avaliar o que foi mazelas e que foram coisas boas. Procure se espiritualizar. Quando você faz isso, você se desprende mais naturalmente das coisas. Não que você vai deixar de amar, não é isso. Não que você vai deixar de ter um carinho por uma pessoa, não é isso. Mas você vai compreender que ela cumpriu o ciclo dela. Olha lá, cumprir ciclos. Muito bom, Xavier. Cumprir ciclos. Ou seja, se ele é um ciclo, dá para a gente associar que ele é assim? Ele é redondinho? Ou não? Porque não no redondo no sentido do infinito, mas que ele tem começo, meio e fim. Você vai, faz e termina. Você vai, faz e termina. Desde que você saiba pular de um para o outro, usando a sabedoria, né? Usando aquilo de bom que ficou. Eu trouxe isso hoje para vocês porque é algo que eu estou passando fortemente. Então, eu quis trocar essa ideia, até para aprender com vocês também, né? Até para ouvir de vocês um monte dessas coisas todas, né? De como trocar, como ir adiante. Beth, fecha o som, Beth. Betinha. Eu não consigo fechar, tô sem. Senhora. Só fechar o som, querido. Ah, não é o seu, é Maria Elizabeth. Achei que era você, é outra Beth. Fechei, Cláudia. Obrigada. Nada. A Betinha, tá vendo? Tava te dando bronca fora da hora, Betinha, não era agora. Suas broncas são outras. Alguém tem uma palavra para dizer sobre isso? Para a gente poder ouvir uma palavra de cada um para formar uma energia boa? Motivação. Continuação, perfeito, Vitalina. Quem mais? Para mim é fé. Esperança. Renovação. Renovação, fé. Perseverança. Esperança, Cecília? Não, perseverança. Perseverança. Olha que lindas palavras. Quem mais? Decisão. Decisão, tomou. Excelente. Eu colocaria autorrespeito. Muito bom, Márcia. Viver o presente. Muito bom, Sônia. Ressignificar. Lindo, Marli. Ressignificar. Palavras fortes, lindas. Vou fazer um pôster. Eu sou a Renovação. Renovação. Doutora Cláudia. Oi, querida. Apego. Conhece esse livro, Pro? Apego não, Betinha. Ouve comigo e fala comigo. Desapego. Desapego? Isso. Desapego. Desapego. Pensa nisso. Quem mais? Marli estava mostrando um livro. Maravilhoso. Conhece? Não. O Acá Poeta? É um menino de 24 anos, ele já tem 2 livros, e ele mudou o significado das coisas. Gostei da ideia desse livro. Ele fez uma coisa linda. Fala uma palavra, deixa eu achar aqui, peraí. Mostra de novo, Marli. Esse interessa. Esse aqui é sensacional. Aqui, né? O livro dos ressignificados. Joia, Marli. Ele vai falar, por exemplo, palavra. Palavra é arma, é escudo, é pedido de desculpas, é do que são feitas as cartas de amor, é ingrediente principal de uma boa conversa. Palavra é um punhado de letras se abraçando, é a melhor amiga do poeta, é a mãe da literatura. Usada de forma errada, ela tortura. Nas mãos de certo escritor, ela cura. É na humildade, opinião do alvo, não sei o nome do homem, nossa inesgotável fonte de magia. Que lindo, inesgotável. Dá uma palavra do amor, é muito, deixa eu só procurar. Muito lindo, muito lindo. Vem totalmente a ver. Você anotou, Cecília, as palavras, pelo que eu percebi?
São só palavras. Não todas, não todas. Eu vi ali, não sei porque eu acho que eu conheço a Cecília um pouco. Muito bom. Palavras lindas. Quem não falou palavra? Acho que o Jorge não falou. Maria Helena. Lili, que está quietinha. Tá onde, Lili? Tá no ônibus, no metrô? Estou digerindo o que ouvi. Seu Jorge, muito bom. É no metrô. Tá no metrô. Muito interessante. Que bom, seu Jorge. Aqui pega. Conceitos novos. Ô, doutora Cláudia. Aí pega, né, Lili? Fala, Betinha. Está fechado, seu Jorge. Eu falei apego, mas não apego às coisas materiais, não. Apego às pessoas, né? A minha família, as pessoas, aos amigos, as minhas netas. A gente entende. Todos nós temos esse apego, Betinha, às pessoas que a gente gosta. Todos somos, os seres humanos são seres assim mesmo. Mas eu vou botar um mais nessa frase. Quanto mais a gente aprender que as fases são fases, talvez facilite. Mas eu te entendo perfeitamente. Eu estou com dificuldade do meu filho que ficou 15 dias daqui embora. Posso falar uma palavra, já não mora aqui, mas mesmo assim já foi difícil. Posso colocar uma palavra, Cláudia? Fala, Xavier. Resignação. Muito bom. Resignar. Quanto aprendizado, tá vendo? Quando a gente nem imagina que tudo isso está aí dentro de nós, quando a gente se une nessa egrégora, que é essa questão de grupo, de objetivo comum, de pertencimento e de algo que para mim significa vida, a gente entende que cada dia é uma construção e que cada passagem tinha que ser passada. Então, que venha o próximo passo, que venha a continuidade de tudo isso. Eu agradeço imensamente a presença e até muito breve juntos aqui na Iolex.